na quarta-feira, né? Obrigado pela repercussão, falar um pouquinho de economia, do dia a dia, uma economia simples e bem objetiva. Esse é o meu grande objetivo. E aí eu não tive como me contentar com o que foi divulgado na última quinta-feira. Inflação. A inflação medida pelo IPCA, Índice de Preço Consumidor Amplo, foi divulgada em 3,75%. E eu, na realidade, já tinha previsto isso, se vocês se vocês acompanharam o meu comentário na quarta-feira na Bolsa de Valores, que ficaria em torno de 3,80% a 4%. Então, não tinha como. E o que seria uma inflação? Bom, vamos lá. Inflação, na realidade, ela é a perda do valor da moeda. O que é a perda no valor da moeda? O valor que você tem hoje e você não consegue comprar determinado produto por um determinado período. Por exemplo, vou comprar um quilo de arroz, 5 quilos de arroz que deve estar R$12. Então, se 12 eu tenho R$15. Chega no final do mês, eu não consigo comprar esses 5 quilos com os próprios R$15. Vou comprar ele com 18. Significa dizer que há um aumento no preço. Esse aumento nós chamamos de inflação. É a perda do valor da moeda. Isso faz uma grande diferença quando as pessoas não conseguem identificar. Principalmente quem está no mercado financeiro. Quem está no mercado financeiro, o que acontece? As aplicações, os rendimentos das aplicações financeiras são tudo rendimentos brutos. E o que é o rendimento bruto? Claro que tem que descontar um imposto de renda. Descontando o imposto de renda, você tem um valor líquido. Só que além disso, nós temos que nos atentar pelo ganho real. O que é o ganho real? É quando você pega o seu rendimento bruto e tira a inflação. Quando eu tiro a inflação, eu tenho juros reais. E normalmente os gerentes de banco nunca vão falar com vocês sobre juros reais, que eles não sabem nem calcular os juros reais. Então a grande sacada hoje para as pessoas que gostam de aplicar no mercado financeiro é exatamente isso, é conseguir entender o que é um ganho real, que você vai descontar a inflação. A inflação, ela corrói o dinheiro de vocês. Eu lembro, se eu não me engano, o decreto-lei eu não lembro qual foi o decreto meu, se foi 339, de maio de 1938, ele instituiu a ração mínima essencial, sem dúvida nenhuma, a ração mínima essencial. É por isso que a inflação de vocês não é igual à inflação que o governo divulga. O governo divulga 3,75 e provavelmente a inflação de vocês deve estar por volta de 10, 15%. Por quê? A cesta básica do governo é bem diferente das nossas. Né? O que o governo compõe na cesta básica? Por exemplo, na ração mínima essencial que o governo estipulou no decreto-lei lá de 339 de 1938, ele diz exatamente isso, são 12 elementos básicos, o alimentos básicos dele. Então, às vezes, o alimento que está na cesta básica do governo é diferente do seu alimento. Então, por exemplo, vamos primeiro, como é que eu calculo essa inflação? De uma forma bem simples e objetiva. O primeiro passo é eu selecionar todos os meus gastos e verificar quais são. Eu gasto com alimentação, eu gasto com sistema financeiro de habitação, eu gasto com aluguel, eu gasto com mercado, eu gasto com lazer, eu gasto com celular, eu gasto com TV a cabo, eu gasto com um monte de coisa. Então você vai colocar todos esses valores, todos esses itens e vai somar ele todo. Aí vamos imaginar que dê R$5.000. E aí o gasto da energia, por exemplo, vamos supor R$300. Então quando 300, vamos imaginar, vai passar uma conta bem simples. Eu gasto por mês R$1.000. E a energia eu gasto todo mês R$100. Então, a energia, se você dividir R$100 por 1.000, é 0,10, ou seja, 10%. O que seria esses 0,10, esses 10%? É o peso da energia na sua cesta básica. Então, a minha energia, ela tem um peso de 10%. Não é uma inflação de 10%, é o peso dela. Vamos supor que o gasto que eu tenho com a universidade na minha cesta básica é R$200. Então, o peso da minha universidade é 20%. E assim sucessivamente. O alimento que eu gasto, por exemplo, é 50%. Ou seja, eu gasto R$500 de alimento. Então, é 50%. Então, perceba que cada item que vocês têm na sua cesta básica tem um peso. Esse peso é muito importante que vocês identifiquem. O peso do governo
da inflação calculada pelo governo é bem diferente do peso nosso. Eu, por exemplo, tenho TV paga, né? E tem gente que não tem, mas tem internet. Então cada um tem pesos diferentes. Legal? Calculando os pesos de cada um, muito bem. Aí, como é que eu vou calcular? No próximo mês eu vou pegar todos os preços da minha cesta básica. Então vamos supor que a energia minha ficou em R$100. No mês seguinte ela foi para R$150. Houve um gasto maior, né, ou consumo maior, ou até mesmo um reajuste de preço do governo. Então o que significa isso? Significa que a minha energia subiu 50%. A universidade é preço fixo, então não subiu. Mas em compensação o mercado subiu, vamos supor, subiu 20%. E assim vai sucessivamente. Então perceba, eu tenho uma cesta básica, o peso de cada uma, depois eu vou pegar a variação de um mês para outro de cada um. Então quando eu pego, por exemplo, 10% da energia, quanto que a energia participa da minha cesta básica? Em 10% também. E aí eu vou aplicar 10% em cima da variação de 10%. E aí eu vou ter um outro índice. Esse outro índice é que eu vou somar uma outra coluna. Aí você vai chegar no final de tudo, vocês vão ficar exatamente no valor da inflação sua, que é bem diferente da do governo. Então a inflação sua é bem, cada um tem a sua cesta básica. Isso é muito importante que vocês consigam identificar. É por isso que o governo, quando coloca IPCA, que o IPCA é um índice oficial do governo médio. Por exemplo, para 2019, nós temos uma previsão de inflação de 4%. Nós temos 3,75%. Gente, quem viveu a época antes do real era terrível, era mais de 40%, 50%, 80%, batia mais de 5.000%. Você comprava, eu lembro que você comprava uma mercadoria no supermercado, ia de manhã, no final da tarde era outro preço totalmente diferente. Hoje nós temos uma inflação mais controlada, legal? Então eu não tinha como resistir, eu queria falar isso na quinta-feira próxima, mas eu resisti porque o governo soltou a inflação de 3,75 e eu já tinha previsto isso. Legal, gente? E é claro, fica a dica aí para quem quiser fazer a sua cesta básica. Primeiro passo, rapidinho, monte a sua cesta básica e aí brinque com a calculadora lá, qual é o peso de cada item de vocês. E depois vão pegar a variação de cada item de um período para o outro. E aí você vai ver a sua inflação real, não a do governo. O governo ele não trabalha com TV a cabo, com internet, não trabalha com nada disso. Ele tem uma cesta básica. Essa cesta básica é chamada ração mínima essencial. Legal? E aí cada um vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o que é a inflação e medir a sua inflação. E principalmente aqueles que gostam de aplicar no mercado financeiro, chega no seu gerente, lá do banco, fala assim, eu quero uma aplicação que eu tenha um ganho com juros reais. Eles não sabem nem calcular, legal? E eu tenho a felicidade que os alunos meus de administração, eles sabem calcular juros reais, o que é juros reais. Legal, gente? Obrigado, um ótimo dia para vocês, um ótimo domingo. Foi muito legal ter essa participação. Eu tenho aqui o Felipe, muito legal, Felipe, Olacia, a professora Cláudia Lessa, grande amiga. Eu tenho um carinho muito especial pela professora Cláudia Lessa, né? É uma referência para nós. Eu fico feliz pela forma que ela sempre me elogia, né? Eu procuro ser o máximo didático possível para facilitar uma economia de uma maneira simples e objetiva, né? O meu grande lema é exatamente esse, né? É o arroz com feijão no mercado financeiro. Um grande abraço, sucesso a todos, um ótimo ano para todos e aí que tenha aí um final de semana muito bom para vocês.